Bom dia! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração e a sua casa neste momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Você já parou para pensar no poder de uma assinatura? Um nome escrito num papel pode validar um contrato, autorizar uma transação de milhões ou até mesmo selar um pacto para toda a vida, como no casamento. Uma assinatura confirma um compromisso. Mas e se eu te dissesse que a sua assinatura espiritual, a sua confissão pública sobre quem Jesus é, tem um peso que transcende este mundo? Ela não apenas define sua vida aqui, mas ecoa diretamente na sala do trono de Deus, diante do Pai. Hoje vamos descobrir como o ato de confessar ou negar a Cristo diante das pessoas é a decisão mais impactante da sua jornada, com consequências eternas. Fique comigo, pois o que vamos conversar hoje pode redefinir a sua coragem e o seu propósito. E antes de mergulharmos fundo nesta verdade poderosa, eu quero te fazer um convite especial. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé e te aproximam de Deus, peço que você se inscreva no canal Acordando em Oração, acione o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da confissão. Vamos abrir nossos corações para a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Jesus está instruindo seus discípulos, preparando-os para a missão de espalhar o Evangelho. Ele sabe que eles enfrentarão oposição, medo e perseguição. E no meio dessas instruções, ele os entrega uma das verdades mais cruciais e polarizadoras de toda a Escritura. Diz assim a palavra do Senhor: "Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus." Vamos meditar sobre a profundidade disso. Jesus não está falando de um ato isolado, de apenas dizer "eu creio em Jesus" uma única vez. A palavra grega para confessar aqui é homologeu, que significa dizer a mesma coisa que ou concordar com. Confessar a Cristo é alinhar a nossa vida inteira, nossas palavras, nossas atitudes, nossas escolhas, nossos valores, com a verdade de quem Ele é. É olhar para Jesus e dizer publicamente: eu concordo com Ele. A verdade dele é a minha verdade. A vida dele é o meu padrão. Eu estou com Ele. Pense na confissão como um testemunho num tribunal. De um lado está o mundo, com suas acusações, suas dúvidas e sua zombaria. De outro está você, no banco das testemunhas. A pergunta é: o que você tem a dizer sobre este homem, Jesus? Confessá-lo diante dos homens é declarar: Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é o Filho de Deus. Seu sangue me limpou, sua ressurreição é a minha esperança. Isso não é para ser feito apenas dentro das quatro paredes da igreja. É para ser feito diante dos homens, no nosso trabalho, quando surge uma conversa sobre ética, na nossa família, quando enfrentamos uma crise, com nossos amigos, quando eles buscam um sentido para a vida, nas nossas redes sociais, onde a nossa voz alcança tantos. O texto que baseia a nossa reflexão hoje diz: tão importante é a confissão daquilo em que cremos, dizer a mesma coisa e agir conforme essa confissão. Aqui está o ponto central. A nossa confissão não pode ser uma hipocrisia. Não podemos cantar louvores no domingo e viver uma vida de negação na segunda-feira. Agir conforme a confissão significa que a nossa fé tem implicações práticas. Significa perdoar quem nos ofendeu, porque confessamos um Cristo que nos perdoou. Significa ter integridade nos negócios, porque confessamos um Cristo que é a verdade. Significa amar os marginalizados, porque confessamos um Cristo que comeu com pecadores. E qual é a promessa para essa vida de confissão autêntica? Jesus diz: eu o confessarei diante de meu Pai. Você consegue visualizar esta cena? No dia do juízo ou no momento em que você chegar à eternidade, o próprio Jesus se levantará diante de Deus Pai e dirá: Pai, este é o meu, esta é a minha. Esta pessoa não teve vergonha de mim na terra, e agora eu a apresento com honra aqui no céu.
Seu nome estava associado ao meu lá embaixo, e agora seu nome está seguro para sempre aqui em cima. Que promessa gloriosa! Ser validado pelo Rei dos Reis diante do Pai. Vale qualquer preço a ser pago aqui na terra. Agora precisamos olhar para o outro lado da moeda, o lado sombrio e trágico. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A negação pode assumir muitas formas. A mais óbvia é a negação de Pedro, dizendo: eu não conheço este homem. Mas existem negações mais sutis e talvez mais comuns em nossos dias. Negamos a Cristo quando nos calamos por medo, quando vemos uma injustiça e ficamos em silêncio para não nos comprometermos. Negamos a Cristo quando rimos de uma piada que zomba dos valores do reino só para nos enturmarmos. Negamos a Cristo quando escondemos nossa Bíblia, quando evitamos falar sobre nossa fé para não sermos chamados de fanáticos. O nosso texto de apoio afirma: a negativa de nossa confissão da pessoa de Jesus diante dos homens é sinal de incredulidade e negligência. É um sinal de que, no fundo, talvez não acreditemos que ele é realmente quem diz ser, ou pior, é negligência. Sabemos a verdade, mas somos preguiçosos ou covardes demais para vivê-la. Colocamos nosso conforto, nossa reputação e nossa segurança acima da honra do nome de Jesus. A consequência é a mais terrível que um ser humano pode enfrentar: ser negado por Jesus diante do Pai. Significa ouvir: eu não te conheço. Você viveu sua vida por conta própria, envergonhado de mim. Você não quis fazer parte da minha história na terra, então não fará parte da minha glória no céu. Essas palavras são duras, mas são de Jesus, e precisamos levá-las a sério. Finalmente, o nosso texto nos dá uma perspectiva de batalha espiritual. Ele diz que possamos sempre confessar Jesus diante dos homens e dos demônios, que muitas vezes vêm para nos oprimir, afrontar, amedrontar. Por que o inimigo se esforça tanto para nos calar? Porque a nossa confissão é uma arma poderosa. Quando você confessa: Jesus é o Senhor da minha vida, você está declarando que o diabo não tem mais autoridade sobre você. Quando você declara, em meio a uma crise de ansiedade: pela fé em Jesus eu tenho paz, você está confrontando o espírito de medo. Quando você declara, em meio à tentação: eu pertenço a Cristo, você está desarmando o opressor. O inimigo virá com afrontas, dizendo que você não é bom o suficiente. Ele virá com opressão, trazendo um peso sobre os seus ombros. Ele virá com medo, pintando os piores cenários se você abrir a boca para falar de Jesus. E qual é a nossa resposta? Confessar. Confessar com mais força. A nossa confissão é a resposta da fé ao ataque do inferno. É a nossa bandeira de vitória fincada em território inimigo. É por isso que a nossa confissão é tão vital. Ela não é apenas para Deus, não é apenas para os homens, é também uma declaração de guerra contra as potestades das trevas. Portanto, hoje a pergunta de Jesus ecoa para cada um de nós: você vai me confessar ou me negar? Não amanhã, não no futuro, mas hoje, nas pequenas e grandes decisões da sua vida. Talvez você tenha se calado por medo. Talvez você tenha se envergonhado. A boa notícia é que o mesmo Jesus que advertiu sobre a negação é o que olhou para Pedro com amor e o restaurou. Se o negou, arrependa-se e volte para ele. Ele está de braços abertos. E para todos nós, que o desafio seja claro. Vamos ser confessores de Cristo. Que a nossa vida seja uma assinatura visível e legível da nossa fé. Que as nossas palavras e ações declarem em uníssono: eu sou de Jesus. Porque a recompensa de ouvi-lo confessar nosso nome diante do Pai vale mais do que qualquer tesouro deste mundo. Feche os seus olhos por um instante onde quer que você esteja. Quero orar por você. Quero orar com você. Pai amado, Deus de toda a graça e misericórdia, eu me coloco diante de Ti, em nome de Jesus, e apresento a vida desta pessoa que me assistiu até o final. Tu conheces o coração dela, Senhor. Tu conheces as batalhas, os medos
e as vezes em que a vergonha ou a intimidação tentaram calar a sua voz. Senhor Jesus, eu peço perdão em nome desta pessoa por cada vez que ela te negou, pelas palavras não ditas, pelas atitudes que não refletiram a tua luz, pelo silêncio motivado pelo medo. Lava-a com o teu sangue, perdoa-a e restaura a sua coragem, assim como fizeste com Pedro. Espírito Santo, eu clamo agora por uma unção de ousadia sobre esta vida. Quebre todas as correntes de timidez, de medo da opinião dos outros, de toda a afronta do inimigo que tenta silenciar o testemunho dela. Encha com amor tão grande por ti, Jesus, que seja impossível não falar do que tens feito. Que a confissão do teu nome flua dos lábios dela como um rio de águas vivas. Pai, eu abençoo esta pessoa, para que seja um farol de luz no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, por onde ela for. Que a vida dela seja uma assinatura clara e forte da tua aliança contigo. E que no grande dia, esta alma tenha a alegria indescritível de ouvir o próprio Jesus dizer o seu nome diante de ti, declarando: esta alma me pertence. Confessou-me na terra, e por isso eu a confesso agora na glória do céu. Receba a força, a coragem e a paz que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.